Boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite o quê? Boa tarde. Olha o nervosismo batendo aqui. Eu já tô querendo que o sábado acabe, viu, Antônio? Boa tarde, meus queridos. Boa tarde, meus amigos visitantes. Como é bom estar começando mais uma classe bíblica online. Deus me livre, eu já estou querendo que a classe bíblica online acabe e comece logo à noite. Eu estou de olho no fim do sábado, mas não, temos muito chão pela frente ainda. É um prazer estarmos reunidos mais uma vez para estudar a Bíblia Sagrada, agora, sábado, exatamente às 15 horas e 59 minutos, falta poucos segundos para dar 16 horas em ponto, dia 13 de novembro de 2021. Então, boa tarde, corrigindo, tá bom? Como vocês passaram a semana? É um privilégio, né, que nem eu falei, estarmos aqui reunidos nessa tarde para estudar a Bíblia. Tenho certeza que tem muita gente curtindo o sábado de outras formas e estamos aqui para aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Então, é um motivo de gratidão essa oportunidade que Deus nos dá de estudarmos a Bíblia com bastante frequência. E essa semana em especial, nós iremos estudar sobre o milênio e a nova terra. Do meu lado aqui tem uma pessoa muito especial. Eu já falei o nome dele, Antônio, né? Na gafe que eu cometi, falei boa noite. Mas daqui a pouco eu irei apresentar um Antônio melhor para vocês, tá bom? Nesse exato momento, eu quero passar para vocês as nossas redes sociais, tá bom? Com certeza vocês já devem estar nos seguindo em uma delas, mas vale a pena ressaltar a existência de todas as nossas redes para que você consiga nos acompanhar melhor aí, seja qual for a rede social que você esteja utilizando. Então tá na sua tela. Tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no Instagram e também no TikTok. Em todos esses 4 lugares você nos encontra pelo mesmo nome. IASD São Manuel NO, beleza? IAGE São Manuel NO. IAGE, o Antônio sabe o que significa, você deve estar se perguntando. IAGE, IASD, é a abreviação de Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós somos da Igrejinha de São Manuel. Eu sou, né? Ele era. Faço votos de que ele volte para São Manuel o mais rápido possível. Saia de São Jorge, né, Antônio? E volte para São Manuel. Nós somos lá de Nova Odessa. Nesse momento não estamos em Nova Odessa, mas nós somos de Nova Odessa. Então, por isso, IASD São Manuel NO, ok? Essas são as nossas redes sociais. Temos também a nossa rede social do distrito, que é mais fácil ainda. Está na sua tela também. Distrito São Jorge, ok? Por que Distrito São Jorge? Tanto a sua igreja, quanto a minha, e mais outras 2 de Sumaré, fazem parte de um distrito chamado São Jorge. Então, estamos transmitindo tanto, né, pela página da Igrejinha de São Manuel, quanto pela página do nosso distrito. Não é somente pela página. Facebook, YouTube e Instagram ao mesmo tempo, nessas 3 redes. Tanto é que daqui a pouco eu vou mandar alguns abraços aqui das pessoas que estão nos acompanhando. Eu peço para você que, caso esteja nos assistindo, coloque seu nome para a gente poder dar um abraço bem especial para você. E o primeiro abraço para essa tarde é para Edilane Souza. Vamos ver se o comentário dela vai aparecer. Só apagar as redes ali. Tá ali, Edilane, seu comentário está aí, desejando para a gente uma boa tarde. Então, eu espero que você esteja tendo um dia agradável na presença dos familiares e na presença de Deus também. Continue conosco, que todos nós, viu, Edilane, iremos aprender juntos. Nós, eu, Antônio, a Helena, que também está aqui nos acompanhando, os seus familiares também, que nós possamos ter esse ensino, esse aprendizado todo mundo junto, ok? Por enquanto, só a Edilane colocou o nome dela. Mais pessoas estão assistindo, mas eu preciso que vocês coloquem o nome de vocês. No Instagram, tem aqui OM Presente. Eu não sei qual que é o nome da pessoa, o login dela é OM Presente. Acredito que seja um homem, não sei, mas você aí que está nos assistindo com o login OM Presente pelo Instagram, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, tá bom? Antes de passar a palavra para o Antônio, eu quero mandar um último abraço. E, na verdade, não é um abraço de uma pessoa que está nas redes sociais, mas sim pelo WhatsApp. É a Cris Pereira. Ela está em um de nossos grupos de classe bíblica e ela comentou algo bastante interessante ontem, se eu não me engano, que ela disse exatamente assim, ó: tem sido bênção os estudos. Parabéns a todos os envolvidos. Tenho aprendido muito.
tema dessa semana muito importante e pouco discutido nas igrejas. Vale a pena aprender mais. Então eu agradeço a sua participação, viu, Cris? Deus te abençoe, Deus continue sendo contigo no estudo da Palavra de Deus. Agora sim, Antônio. Esse daqui, ó, eu vou confessar para vocês, irmãos, eu tava com uma camiseta gola polo, preta, tamanho G. E se não fosse o pedido dos dois aqui, do casal, eu não teria trocado, mas eles pediram para trocar. Eu coloquei a minha M de volta, tanto é que eu dei uma engordadinha, só para poder ficar igual ele aqui. Que ele é eu não vou falar velho conhecido, porque eu não estou na igreja faz muito tempo, tanto tempo igual ele, mas dos poucos anos que eu estou na igreja, ele tem sido uma bênção na minha vida e na vida da minha esposa também. Não somente ele, como a sua esposa, a Helena. É um casal, os dois aqui, que realmente vivem a palavra de Deus e se esforçam para pregar o Evangelho, para poder dar estudo bíblico para as outras pessoas, para que elas também conheçam. O estudo da palavra não se encerra somente na vida deles. Eles passam isso adiante, então isso é motivo de louvor mesmo. Saber que um casal se dedica à missão, um casal que se dedica ao ID, que Jesus Cristo pediu que todos nós fôssemos pregar o Evangelho. Então é um grande prazer, eu vou parar de puxar saco dele, mas é um grande prazer ter ele aqui. Ele não é apenas um irmão, é um amigo meu mesmo, e eu tenho muita satisfação de estar recebendo você aqui hoje na minha casa para poder passar um estudo bíblico. O tempo é todo seu. Boa tarde a todos. Quero dizer com toda a alegria no meu coração, estou feliz por receber este convite do meu querido irmão e amigo Denilson e a sua esposa Luciana. Quero mandar um abraço para todos os queridos amigos, irmãos que nesta hora nos assistem, onde você estiver, em qualquer canto deste planeta, que as bênçãos de Deus alcancem sua vida também. Você que enfrenta uma dificuldade na vida aí, vivendo um momento tão trágico na história desse mundo, saiba de uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. E Deus é o nosso Pai com quem nós relacionamos e Ele cuida de nós a todos os momentos. Nós não estamos sozinhos. E para isso Ele deixou um guia de instrução, que é a Tua Santa Palavra. Nosso guia de instrução para nós magiarmos e guiarmos a nossa vida através dos conselhos que vêm da Palavra de Deus. Que Deus nos conceda nessa tarde e o Espírito Santo também nos ilumine para que venhamos transmitir aquilo que o Senhor nos mandar e o que Ele nos deseja que nós façamos. Tudo isso porque Ele tem um desejo muito grande de um dia nos levarmos para o céu, passar a eternidade com o nosso Deus. Que Deus nos conceda a bênção e a paz a todos. Nesse momento nós vamos falar com Deus através de uma palavra de oração. Onde você estiver, curva sua fronte e vamos juntos falar com o nosso Deus. Grande Deus, nosso amado Pai, Tu é o nosso Criador, é o nosso mantenedor. Por isso nós louvamos o Teu nome, porque reconhecemos o Teu poder e a Tua grandeza. Nessa tarde nós temos pessoas que nos ouvem através das mídias sociais. Onde estiver, Senhor, que o Teu Santo Espírito alcance essas vidas, Senhor. São pessoas que tem fome e desejo de ouvir da Tua Palavra, e que nessa tarde, ao nós abrir a Tua Palavra, o Senhor fale a nós, e que Teu Santo Espírito nos guie e nos ilumine para que venhamos falar tudo aquilo que é de agrado e da Tua vontade, Pai. Ser conosco neste momento, nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como de costume, na sua tela nesse exato momento está aparecendo um QR Code. Caso você queira receber estudos bíblicos, aponte a câmera do seu celular para esse código de barras que está aparecendo na sua tela. Você será redirecionado a uma página onde vai ter um botão vermelho bem grande escrito Quero estudar a Bíblia. Para você que está acessando pelo celular, basta entrar no seu navegador com o seguinte endereço, que é a mesma coisa que ler aquele QR Code: bit.ly/classe bíblica online. Repetindo, bit.ly/classe bíblica online, tudo junto, sem acento. Então, tanto pelo celular quanto lendo esse QR Code, vai aparecer uma página com um botão bem grande, Quero estudar a Bíblia. Clique lá, vai ser um prazer estudar a Bíblia. E não apenas isso, se você quiser entrar em contato pelo WhatsApp para poder pedir qualquer informação,
que seja relacionada com a Bíblia, ou se não pedir para poder fazer uma oração por você, pela sua família, fique à vontade. O nosso contato do WhatsApp através desse QR Code não é apenas para estudos bíblicos, mas é para poder te atender espiritualmente da melhor forma possível, tá bom? Então vou deixar o código de barras um pouquinho mais de tempo aí na tela e nós já vamos iniciar o nosso estudo bíblico. Só que antes eu quero fazer uma propaganda aqui, uma promoção. Posso? Esse livrozinho aqui, ó, que vocês estão vendo, Acima de Todo Nome, é um compilado de meditações escrito pela escritora norte-americana Ellen White. A gente já estudou semana passada, na última live, a respeito do espírito de profecia. Então, uma mulher inspirada por Deus tremendamente, e os escritos que tem aqui, pelo próprio nome, você já pode deduzir, acima de todo nome, de quem que ela deve estar falando? Do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus, não tem outro nome. Então, vale a pena, irmãos, vocês acessarem cpb.com.br, cpb.com.br, e adquirir esse livro em um outro horário que não seja no sábado, obviamente. Você terá um alimento rico espiritualmente falando, ok? Então fica aqui a minha dica para vocês. Meditações diárias de 2022, agora, acima de todo nome, de Ellen White, ok? Podemos começar? Sim. Tá pronto? Pronto. Está preparado? Graças a Deus. Deixa eu só ver se mais alguém entrou. Luciana de Oliveira entrou aqui pelo Instagram, está assistindo esse vídeo ao vivo. E também HJO Anifer. Eu não sei pronunciar, desculpa você, irmã ou irmão que entrou com esse nickname. HJOANEFER. HJO Anifer, alguma coisa assim. Seja bem-vindo, que Deus abençoe você e sua família. Está assistindo a gente lá pelo Instagram. Pelo Facebook, lindo louvor, a Edilene disse, né? Um louvor que tem tudo a ver com o tema de hoje, não é verdade? Edilene não está tendo sorte, o comentário dela não está aparecendo porque tem coisa na frente. Então, realmente, Edilene, é um louvor que deixa a gente inspirado, ansiosos por esse novo lar, não é verdade? Vamos lá, então, começar o nosso estudo, porque foi o último comentário aqui que alguém fez. Ah, mãe, eu tenho que mandar um abraço para você, mãe, está lá assistindo a gente também, Maria das Graças, minha querida mamãe, e meu pai também está junto, tenho certeza, Eduardo Araújo. Então, mãe, pai, grande beijo para vocês, tá bom? Deus abençoe a família de vocês, da qual eu faço parte. Deus abençoe vocês aí em casa, tá? O Vladimir Cantori também está aqui. Vladimir Cantori é lá da sua igreja, de São Jorge, né? E um dos nossos queridos irmãos lá. Tá aqui, ó, Vladimir Cantori. Boa tarde, amigos. Vladimir, fique à vontade para participar, tá bom? Quer mandar um abraço especial? Eu quero sim mandar um abraço para meus queridos irmãos ali da nossa igreja, onde nós frequentamos juntos, e ali nós dividimos as nossas experiências de vida. E eu quero mandar um abraço especialmente para o Vladimir, que nos assiste nessa hora, e também para os demais irmãos ali. Temos Ademir, irmão Genito, irmão Marcelo. São vários irmãos, se a gente for citar todos os nomes, a gente acaba se perdendo. Então eu quero mandar um abraço a todos, e por que não desejar um abraço especial para minha esposa, que sempre me acompanha nas nossas jornadas de vida. Graças a Deus, Deus tem me dado um presente, e Deus tem me auxiliado muitas vezes com a ajuda da minha esposa. Quer aparecer aqui no cantinho? É uma grande bênção. Deus tem nos abençoado e nos guiado a nossa vida de uma maneira tão especial, e nós somos muito agradecidos a Deus nessa tarde por ter o privilégio de Deus nos confiar a sua palavra para que nós transmitisse a mensagem dele ao mundo. Um mundo de dor e sofrimento que a humanidade vive hoje. Nós passamos por um processo muito difícil aí, que nós vem passando, e por que não agora uma mensagem tão especial como essa, né? A esperança de um novo céu e uma nova terra, porque nós sabemos que quando essas coisas acontecerem, o mal terá cessado, não vai fazer mais parte da nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Então fica aí o meu abraço para todos vocês, aqueles que nos assistem onde estiverem, que nessa tarde o Espírito Santo de Deus alcance a vida de cada um. Amém. Amém. Quero mandar um abraço também para o Hugo. O Hugo que entrou ali no Instagram, está assistindo a gente. Hugo, grande abraço para você, aí para o Rosan,
para o seu companheiro de trabalho, para todo mundo aí. Deus abençoe, tá bom? Agora sim, Antônio, vamos entrar no tema. O milênio e a nova terra. Geralmente são dois estudos separados, né? Geralmente fala do milênio e depois fala da nova terra. A gente deu um jeito de juntar os dois, porque um acontece logo após o outro. É uma sequência, né? Tá bem juntinho. Eles estão bem ali. próximos um do outro. Olha só, a gente já estudou anteriormente sobre a volta de Cristo. O tema da nossa primeira live foi Jesus Cristo vai voltar. Então, se você quer saber os sinais da volta de Cristo, se você quer saber como que ele vai voltar, assista a nossa primeira live, que a gente não vai entrar muito em detalhe aqui para não tomar muito tempo. Então nós devemos estar preparados e crescer em Cristo Jesus, crescendo em Cristo, que foi o tema da nossa segunda live, inclusive, buscando a santidade a cada dia. E essa santidade a gente busca para poder ver o Senhor, porque sem a santidade, a própria Bíblia fala que ninguém verá o Senhor. E a santidade a gente só tem mediante a fé em Cristo Jesus, justificação pela fé, que foi outro tema de outra classe bíblica online, então procure aí no nosso canal. Então são muitas lives interligadas e beleza. Agora iremos estudar alguns acontecimentos que sucederão à volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Então que Deus guie nosso estudo nesta tarde de sábado, não é verdade? Amém. Primeira pergunta, que eu acho que é mais uma recapitulação. Antes da gente entrar no tema de fato, eu gostaria que você me falasse o que acontecerá durante a segunda vinda de Cristo. Para aqueles irmãos que perderam a nossa live anterior, essa pergunta é bem rápida, só para a gente ficar ciente do que acontece na segunda vinda de Cristo. Cristo veio aqui na Terra como bebê, né? Nasceu, viveu 33 anos mais ou menos, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. E ele prometeu voltar. O que acontecerá nessa segunda vinda dele? Antes de responder a pergunta do Denilson, eu queria fazer um comentáriozinho aqui, que Jesus, quando esteve aqui, ele, ali em São João 14, 1-3, ele disse que ele iria para o céu, que os discípulos não ficassem tristes e nem preocupados, porque ele iria para o céu, e que ele ia preparar um lugar, e que ele ia voltar. Então esse aí foi um estudo anterior que já fizeram, mas como é um assunto que está bem próximo à volta de Jesus, assim que termina a Jesus voltando, já se inicia o milênio, por isso que eu estou fazendo esse comentário. Mas Apocalipse capítulo 20, verso 6, fala assim que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdote de Deus, de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Essa palavra milênio não encontra na Bíblia. Milênio não, mas a palavra 1000 anos nós encontramos. Ela vem também de uma profecia que está em Daniel, né? Em Daniel fala sobre as 2300 tardes, e manhã o santuário seria purificado. Então, na profecia, um dia é contado como um ano, né? E tanto faz um ano como um dia. Então aí entra essa palavra, os 1000 anos. E aqui no milênio, nós vamos estudar sobre isso, que vai citar bastante essa palavra, 1000 anos. E então vamos lá para a pergunta que o Denilson fez. O que acontecerá durante a segunda vinda de Cristo, né? Vamos ver aqui então, 1 Coríntios, capítulo 15, do 51 até o 54. 1 Coríntios, capítulo 15, do 51 até o 54. Fica tranquilo, fica bem relaxado, se solte. 51 a 54. 1 Coríntios, capítulo 15, 51 a 54. Certo, já está na tela. Vamos lá então a leitura. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos o que? Transformado. O verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade,
e que o corpo mortal se revista da imortalidade. O 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E até o 54. Queridos, aqui nós podemos ver que quando Jesus voltar, os que estiverem servindo a Cristo, diz que no momento, os que estiverem vivos serão transformados, mas os que já dormiram em Cristo, no momento, eles vão olhar para as alturas, né? E eles vão ver o Senhor Jesus voltar, as pessoas que estiverem servindo a Cristo, por ocasião da sua volta. Mas aqueles que já dormiram em Cristo, eles vão ressuscitar, para ver o Senhor Jesus voltando nas nuvens do céu. A mesma voz que um dia, quando Jesus aqui veio e ele morreu e ele ressuscitou, Jesus vai bradar também com a sua voz: aqueles que dormem no pó da terra, despertai, despertai vós que dormis no pó da terra. E os salvos, os que dormirem em Cristo, vão ressuscitar. E então diz que no momento e num abrir e fechar de olhos, aqueles que estiverem vivos, o apóstolo Paulo ainda diz: nós os que estivermos vivos, seremos transformados. Você já pensou nisso, querido? Nesse momento tão especial, quando Jesus dirigir essas palavras por ocasião da sua volta, se a gente estiver vivo? Aqueles que dormirem vão ressuscitar, mas os que estiverem vivos serão transformados. Então dá a entender que no texto que nem todos vão dormir, né? Mas vão ter pessoas vivas por ocasião da volta de Jesus. Tanto as pessoas que irão ser salvas, né, que estão servindo a Cristo, quanto aqueles que não estiverem também. Que a Bíblia trata de uma linguagem, né, que chama de ímpio, né? Os ímpios estarão vivos, né, por ocasião da volta de Jesus. Mas durante o estudo nós vamos falar sobre isso e nós vamos comentar. Agora eu queria ler outro texto que está em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, para nós completar aqui o nosso raciocínio. Certo, só vou pedir um momentinho para poder abrir aqui. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Certo. Já está na tela, mas eu também vou abrir minha Bíblia aqui. Prontinho. Eu acho que já podemos deu tempo. Ler então? Podemos ler. Então vamos lá. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Posso falar o que eu entendi? Fique à vontade. Esperei você ler os dois textos aí. Pelo que a gente estudou numa live anterior e por essa rápida recapitulação, os mortos fiéis serão ressuscitados primeiro, os vivos fiéis serão transformados e em conjunto com esse verso que você acabou de ler, todos subirão ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Ou seja, ele não vai pisar o pé na terra. Com certeza. E aí para sempre a gente estará com o Senhor. Seria isso? Isso mesmo. Está explicado, hein? Mas a Bíblia é clara, ela nos explica. E muitas vezes é bom a gente fazer um comentário que muitas vezes a pessoa não compreende. Então, está explicado aí, então, que na segunda vinda do Senhor Jesus, os salvos serão levados para os céus. Tanto aqueles que dormiam em Cristo foram ressuscitados, quanto aqueles que estão vivos serão transformados e serão arrebatados. Usa a palavra aqui, arrebatado, né? Serão levados para o céu, para o encontro do Senhor Jesus nos ares. Eu gostaria também de fazer um comentário aqui de 1 João 5, versículo 12. Lá diz o seguinte, que aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vida é estar em Jesus. Ter a vida é estar em Jesus. Essa vida que nós levamos aqui, digamos assim,
comparado com a vida que Jesus quer nos dar, que é levarmos para o céu, ficar isento do mundo de pecado, não podemos considerar como uma vida. É uma vida cotidiana, normal aqui, mas cheia de lutas e dificuldade. E dor, e sofrimento. E sofrimento. Agora, a vida que o Senhor Jesus quer nos dar é uma vida isenta de todas essas coisas. E eterna. E eterna, para sempre. Por isso que a 1 João, aqui no capítulo 5, versículo 12, fala: quem tem o Filho de Deus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, o que é ter vida? Ter vida é estar em Jesus. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é três opções para nós. Ele é o caminho, ele é a verdade. Se nós queremos ficar com a verdade, vamos ficar com Jesus. Se quisermos andar no caminho, temos que andar com Jesus. E se quisermos ter vida, temos que estar em Jesus. Então, o foco nosso aqui é Jesus. Ele é o nosso Salvador e ele vai vir nos buscar. Amém, amém. Amém. Respondida essa primeira questão, eu deixei um recadinho para você aqui no papel, tá, Antônio? Respondida essa primeira questão, agora acho que a gente vai entrar no tema de fato, né? Porque parece que está muito interligado. O milênio e a nova terra não somente estão ligados, mas o milênio está muito ligadinho com a volta de Cristo. Sem dúvida. Então a pergunta que eu vou fazer, que aí os irmãos vão entender por que a gente fez essa pequena recapitulação, é: o que vai acontecer após a segunda vinda de Cristo? Você já explicou como que vai ser a segunda vinda, beleza. O que vai acontecer na segunda vinda. Agora, o que vai acontecer depois? Porque ele vai levar os salvos para o céu, certo? Sim. Então levou os salvos para o céu, e daí? O que a Bíblia fala a respeito? Vamos lá então, vamos responder. Nós vamos ler aqui Jeremias, aliás, Apocalipse 20, de 1 a 6. Apocalipse capítulo 20, o versículo de 1 a 6. Se você quiser ajuda para ler os versos, eu posso ajudar também, tá? Sim. Mas fica à vontade, tá bom? Apocalipse capítulo 20, o versículo de 1 a 6. Nós falamos um pouquinho sobre a volta de Jesus, porque são assuntos que estão bem interligados. Então, para a gente ter um começo, a gente usa falar isso aí, porque assim que Jesus volta, é o que nós vamos começar agora. Inicia-se o milênio, né? Então, por isso que a gente faz um comentáriozinho a respeito da volta de Jesus. O milênio, ele é bíblico. Sim. Ele é bíblico. Ele é bíblico. Apocalipse 20, de 1 a 6, aqui está então. Vamos lá então na leitura. Então vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, é o verso 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O verso 3, lançou-o no abismo e fechou-o, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem o que? Os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto, pouco tempo. Agora vamos lá no verso 4. Vi também o tronos, e nesse se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa o quê? Do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Também todos quantos não adoraram a besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O verso 5. O restante dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. É um texto um pouco difícil, assim, à primeira vista, quando alguém que não conhece a Bíblia lê, parece um pouco difícil. Você poderia explicar para a gente? Porque assim, eu já vi aqui que existem 3 referências dos 1000 anos. 1000 anos aparece 3 vezes. Só que, por exemplo, a prisão de Satanás, inclusive é uma pergunta que eu vou até fazer para você daqui a pouco, que fala que Satanás será preso,
que vai ter pessoas julgando, pessoas que não adoraram a imagem. Então explora um pouquinho o que esses versos querem dizer para a gente. Esses versos eles nos falam que Satanás ele será preso por ocasião da volta de Jesus. Como que é essa prisão? Às vezes as pessoas perguntam como que é essa prisão. Nós sabemos que por ocasião da volta de Jesus, vai ser tudo destruído aqui. A terra será destruída. Esse mundo ele vai virar o quê? Um caos. Então, a questão da prisão de Satanás aqui é pela circunstância. Porque por ocasião da volta de Jesus, os ímpios que estiverem vivos, eles serão todos mortos. Os vivos vão ser levados para o céu. Os que dormiam em Cristo foram ressuscitados, também foi levado junto para o céu. Os vivos que estavam mortos dos ímpios morreram. E não ressuscitaram. E não ressuscitaram. Por isso a Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira. Na primeira o quê? Primeira ressurreição. Se tem a primeira, vai ter a segunda, né? A primeira ressurreição é a ressurreição da vida. Isso. Tem um verso aqui que eu achei na Bíblia, é 2 Tessalonicenses 2,8, que diz exatamente isso que você está falando. Você disse que não vai sobrar nada nessa terra quando Jesus voltar. Né? E ali está dizendo, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, aqui está falando dos vivos ímpios que aqui estavam no momento da volta de Cristo? Sim, é os ímpios que estavam vivos por ocasião da volta de Jesus, porque as pessoas que morreram antes, eles já dormem, morreram por uma consequência, por um acidente, né, ou uma enfermidade, mas esses não, esses vão morrer, a Bíblia fala, pelo sopro da boca de Cristo. De Cristo. A presença de Cristo matará o ímpio. A presença de Cristo diante do pecado não tem resistência. O brilho de Cristo. Então, eles vão morrer por ocasião da volta de Jesus, simplesmente por contemplar a presença do nosso Deus, do Senhor Jesus. Mas aqueles que estão no céu, eles vão reinar com Cristo 1000 anos. Eu achei interessante aqui, Denilson, é que cada fechamento dos textos está lá, e reinarão com Cristo 1000 anos. 1000 anos. Faz bastante referência os 1000 anos diante do que nós estamos estudando. Então é interessante observarmos isso aí. A gente perceber que cada final de texto ali, reinarão com Cristo 1000 anos. Fechado então a primeira, Fechado. A segunda? E você já meio que respondeu aqui a terceira questão. É circunstancial, porque Satanás está nesse mundo para poder tentar as pessoas. E na ausência de quem tentar, de quem ele possa tentar, a prisão dele não vai ser com algemas. A prisão dele vai ser porque não vai ter ninguém na terra, seria isso? Sem dúvida, não tem ele quem tentar. Porque a Bíblia ela é categórica em afirmar que nesse período, lá tem um texto em Jeremias, no capítulo 4, 23 e 26, ali apresenta um quadro, como está a terra nesse período aí, dos mil anos, que os salvos passarão no céu. Vamos ler lá então, Jeremias capítulo 24, eu vou pedir o Denilson para ler, Jeremias capítulo 4, e o versículo 23 e 26. Vamos lá, olha só. Jeremias 4, 23 a 26. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia. Parece até que está lendo Gênesis, né? Sem forma e vazia. Para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. 25. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. E o último, 26, olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então, Jeremias, ele escrevendo, ele já tinha uma visão do quadro, e pode perceber que quase que usando Gênesis, né, da criação, onde fala que lá também era sem terra, né, era sem forma, a terra era sem forma e vazia, então não havia luz, era trevas. Então o Jeremias, ele aqui já tinha um quadro do futuro, né, como seria também após Jesus voltar no milênio. Então essa é a situação da terra no período do milênio. Satanás estará preso por causa dessa cadeia de circunstância, não por uma prisão em si, né, de algemas ou um lugar fechado,
mas esse planeta ele estará inabitável. Ele olhou para o céu e disse que as aves tinham fugido do céu, né? Não havia nada a quem tentar. Então, aqui a cadeia que referente a Satanás são as circunstâncias, né? Que ele não tem a quem tentar. Os ímpios todos mortos, e não tinha a quem tentar. Então, aí está, Jeremias apresenta o quadro dentro do período do milênio. O Hugo colocou um comentário lá no YouTube, que eu quero ler aqui para você. Deixa eu ver, por algum motivo o nosso comentário aqui no YouTube não funcionou. Mas já já a gente vai fazer funcionar, porque tem que funcionar esse comentário no YouTube. Enquanto isso, eu só vou fazer uma correçãozinha aqui rapidinho. Ó, eu vou ler o comentário do YouTube, do Hugo, aí você comenta até eu conseguir colocar ele na tela, tá bom? O Hugo colocou assim: na vinda de Cristo, o ímpio morto não o verá, continuará morto. Quem o verá será os ímpios vivos, os salvos, que ressuscitarem, e os vivos salvos. Está correto esse pensamento? Ele está perguntando. Enquanto você comenta sobre esse comentário dele, comenta sobre o comentário, ficou redundante, né? Enquanto você perde um tempinho aí dialogando a respeito sobre esse comentário, eu vou corrigir o problema para o comentário. Vamos lá. Na vinda de Cristo, o ímpio morto não o verá, continuará morto. Quem o verá serão os ímpios vivos e os salvos que ressuscitaram. Quem o verá serão os ímpios vivos, os salvos que ressuscitaram e os vivos salvos. Está correto esse pensamento? Hugo, quero dizer para você que está correto, sim. Os ímpios que já dormem no pó da terra, eles não vão ver o Senhor Jesus voltar. Mas os ímpios vivos, sim. Eles, por ocasião da volta de Jesus, vai ver Jesus voltar, sim. Mas só que a Bíblia fala que o sopro da boca de Deus matará, por ocasião da sua volta. Agora, os vivos que estiver por ocasião da volta de Jesus, lá em Tessalonicenses nós lemos que eles serão, num momento e no abrir e fechar de olhos, serão transformados. Eles vão passar do corpo corruptível para um corpo incorruptível. O seu corpo ali será o quê? Glorificado. Ali, dali para frente, o pecado não terá domínio mais sobre a vida daqueles que forem salvos. Até então nós temos uma natureza pecaminosa, carnal, né? Mas a partir desse momento aí que Jesus dirigia essas palavras àqueles que estiverem presentes no dia que ele voltar, o pecado não terá domínio mais sobre o ser humano. E os vivos e os ímpios e os justos aqueles que tiverem morto, quando eles ressuscitar, eles vão ressuscitar glorificado. Se ele morreu defeituoso, faltando um braço, uma perna, ele vai ressuscitar perfeitamente. O estado dele, que ele morreu, era no pecado. E agora eles vão ressuscitar para a vida eterna. Certo? Está correta a resposta? Está correto. E eu acho que eu já consegui corrigir o probleminha que aconteceu. Vamos ver se vai aparecer agora. Agora é para funcionar, hein? Se não funcionar, eu vou ficar chateado aqui, hein? Vamos lá. Ainda falando sobre Satanás, eu queria fazer um comentário aqui, uma ilustração. Por exemplo, falando sobre a prisão de Satanás, não será uma cadeia que ele será preso, mas a circunstância. Eu quero fazer uma ilustração. Se você contrata uma pessoa para construir, fazer uma construção para você, levantar uma casa, e ele começa a levantar as paredes. E se o tempo, vamos supor, uma ilustração, fechar, e não dá para ele trabalhar, como é que ele vai fazer? Então, costuma dizer essa frase: eu estou com os pés e as mãos atadas. Mas ele não está atado, ele não está fechado em lugar nenhum. Mas é o que? As circunstâncias e a condição, que não é favorável. Então, isso será a condição de Satanás. Nada favorável ao seu favor. E também as circunstâncias, né? Então, eles estarão presos nessas circunstâncias aí, queridos. Eu consegui resolver o nosso probleminha? Agora sim, vamos lá. Agora o comentário aparecendo na tela. Então, você já respondeu o comentário do Hugo. Hugo, espero que esteja tudo ok aí. Estamos com um profissional aqui, uma pessoa que dá estudos bíblicos. Você já deve ter perdido a conta de quanto estudo bíblico você já deu, né? Já, mas um pouco é bondade dele, viu? Bondade dele. Ele é profissional de estudo, eu sou profissional de resolver BO que acontece ao vivo, tá bom? Então tá aí seu comentário aí na tela. Obrigado pela participação. E temos aqui o Silvio. Essa é a nossa esperança,
em que o mal será destruído para sempre. Esse foi o comentário do Silvio. Silvio, grande abraço para você, pela Elaine, continue participando conosco, por favor. Sua presença é fundamental. Bom, vamos lá então, que Sim. a gente já teve a nossa gafe, né? Nossa, que diga a minha, né? Minha gafe comentando boa noite no início da live. Sem dúvida. E já teve o comentário aqui que não queria aparecer, mas já está ok também. Olha só, a minha mãe, na verdade eu acredito que foi meu pai, ele comentou um texto aqui, ó, Filipenses 3. Filipenses 3. Meu pai está juntinho com a minha mãe lá. Vamos ver o texto que ele legal. colocou. Ele colocaram ali, ó, Filipenses 3, 20 e 21. Vamos ler? Sim. Quando meu pai dá esses textos, você pode ler que é certeza que vai estar falando relacionado ao tema que a gente está estudando. E Filipenses é um livro tão pequenininho, né? Você já achou aí? Já achei aqui já. Ah, então enquanto você lê, eu projeto o versículo. Filipenses 3, versículo 20 e 21. 3, versículo 20 e 21. Deixa eu ver aqui o conteúdo. Ah, sim, sim. Eu vou colocar esse comentário, mas vai ser agora. Quer ver? Deixa eu só ocultar ali o comentário do meu pai e da minha mãe. Pode ler pra gente, por favor. O Filipenses capítulo 3, o versículo 20 fala assim: pois a nossa pátria está nos céus. Amém. De onde também aguardaremos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. O qual transformará nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem. E até o quê? Subornar-se em todas as coisas. Perfeito. Obrigado pela participação, pai. Obrigado pela participação, mãe. Pode mandar os textos que a gente projeta aqui com o maior prazer, tá bom? Então esse texto ele complementa o que eu estava falando, né? Que nosso corpo, no momento e no abrir e fechar de olho, seremos o quê? Transformado, né? Então aqui diz que a nossa pátria está no céu. Aqui não é o nosso lugar. Deus preparou esse mundo para nós habitarmos nele aqui. Mas uma vez que ele foi contaminado para o pecado, Deus agora quer nos tirar daqui. Aqui não é o nosso lugar. O lugar é lá no céu. Vamos continuar então? Olha só, pergunta número 4, que é muito importante. A gente já sabe que... Eu estou meio avoado hoje, porque eu estou prestando atenção nos comentários. Está dando uns BOs aqui, irmãos, acontece. Eu esqueço de tirar o verso da tela. Hoje eu estou meio perdido aqui, mas a gente está se ajustando. Nós já falamos sobre a vinda de Cristo, que foi uma rápida recapitulação. Sobre o início do milênio, sobre a prisão circunstancial de Satanás, porque não vai ter a quem possa tentar. E agora eu pergunto para você, pergunta número 4 aqui, ó. Com a terra cheia de mortes e Satanás sozinho, para não tendo quem tentar, o que acontecerá com os salvos no céu? 1 Coríntios, nós vamos ler aí na pergunta 4, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. 6, verso 2 de 1 Coríntios. E já está na tela. Vamos lá então. 1 Coríntios 6, verso 2, fala assim: ou não sabeis que o santo hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo devera ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Esse é o verso 2. Agora nós vamos ler Apocalipse 20, o versículo 4, para nós completar aqui a nossa pergunta. Apocalipse 20, verso 4. Na tela também. 24. Posso ler esse? Fique à vontade, pode ler para a gente aí. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E, inclusive a gente já leu esse, né? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses versos estão falando de algo em comum, não tá? Sem dúvida, é muito... Aqui a gente falando do milênio, a gente vai usar o mesmo texto muitas vezes para pegar uma resposta daquilo que nós queremos completar o raciocínio.
Por isso que a gente vai lá, né, no texto, e depois tem hora que vai usar outra pergunta e a gente acaba usando o mesmo texto. Porque o texto é longo e cada vez que a gente estuda, a gente acha o significado lá no mesmo texto, né, o resultado da resposta. Então a pergunta para nós aqui, qual que foi? Ela é a 4. O que acontecerá com os salvos no céu? Então esse período que os salvos passará no céu, aqui fala que os salvos vão estar o quê? Julgando as pessoas, os ímpios, né? Nós sabemos que, falando de julgamento, nós falamos do juízo, né? Até não é o nosso assunto de hoje, mas eu gostaria de falar um pouquinho, porque tem a primeira fase do juízo, né? Que é chamado de juízo investigativo, né? A segunda fase do juízo, que é esse juízo aqui, o juízo comprovatório, né? Que é o juízo que os salvos no céu, durante o milênio, vão ficar fazendo, né? A Bíblia fala que o céu tem livros, e ali está registrados os livros, os nomes das pessoas, nesse livro. Então os salvos, eles terão acesso a tudo que estão registrados nesses livros. E Deus vai dar essa autoridade para que os salvos façam isso durante o milênio. Percebemos que Deus é um Deus tão justo, um Deus tão organizado, perfeito, e Ele não quer deixar nenhuma sombra de dúvida para nós perceber dos atos deles, porque nós sabemos que há um conflito muito grande entre Satanás e nosso Deus, né? Uma vez que Satanás deixou o pecado tomar conta da vida dele. Então, a tendência dele é causar dúvida em todas as coisas. E Deus é tão justo e fiel que Ele dá essa liberdade para que os salvos no céu terão acesso aos livros. Por exemplo, se nós queremos saber por que uma pessoa não foi salva, e ali então está registrado os atos e os salvos terão acesso a esse material, que é o livro lá no céu. Vou fazer uma pergunta para você, Antônio. Muitas vezes, principalmente num velório, isso acontece principalmente no velório, as pessoas pegam e falam: Deus, por que você levou minha mãe tão nova, ela era tão trabalhadora, sabe, atuava na igreja, por que o Senhor levou meu filho? Porque vai contra a lei da natureza o filho morrer antes do pai, antes da mãe. No céu, nós teremos acesso a esses registros, porque Deus fez essas coisas que nós na terra não tínhamos conseguido entender? Então, veja bem, as pessoas muitas vezes têm um conceito errado disso, porque tudo que acontece joga a culpa em Deus, né? E não é por aí. A Bíblia diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. A morte é uma consequência natural do mundo em que nós vivemos, desde que o pecado entrou aqui. Mas no céu, essas questões, quando estivermos lá, já está toda resolvida. Então não existe essa de nós julgarmos, porque Satanás, ele sempre foi assim, tirou a culpa dele e joga em outras pessoas. Então essa ideia, ela não é favorável, é uma ideia errada, porque Deus quis tirar. Não, Deus não faz isso. O prazer de Deus, a morte, ela existe, porque nós vivemos no mundo de pecado. Agora, as consequências da morte é o quê? Ou a salvação ou a perdição. Agora, esse é o momento em que as pessoas estão mais sentidas, né? A separação, né? Mas se nós dormirmos em Cristo, Deus vai nos restaurar novamente. As pessoas vão para o pó da terra, mas sabendo que um dia vão ressuscitar para estar com Cristo. Por isso a Bíblia fala que bem-aventurado é aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Então, felizes. Se nós dormirmos em Cristo hoje, nós temos que ficar felizes, porque nós temos a esperança de que um dia nós vamos ressuscitar para estar com Cristo e reinar com Ele mil anos. Então, o prazer de Cristo não está na morte. Não. A morte existe, infelizmente, por causa do pecado que existe no mundo, que foi Satanás que trouxe esse pecado para a Terra. Inclusive, a gente vai fazer uma live mais para frente sobre a origem do pecado. É até estranho falar, né, que o pecado surgiu no céu, mas surgiu. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Deus não tem prazer na dor e no sofrimento. Não é que Deus permite, é porque Satanás faz mesmo, não tem como. Deus, às vezes, age de uma forma que nós não conseguimos entender, às vezes até para alcançar uma alma que talvez pereça. Por exemplo, eu já ouvi casos em que um familiar precisou morrer, por isso que eu fiz essa pergunta para você, um familiar, um pai de família precisou morrer para que o filho voltasse à igreja e voltasse a ficar firme com Deus. Ou seja, foi uma desgraça? Foi. Deus não tem prazer na morte das pessoas.
Mas Deus usou a morte daquele familiar para alcançar um filho que estava afastado. Por isso que eu fico perguntando, será que no céu nós conseguiremos ter amplo entendimento das coisas que aconteceram na terra? Sim, nós vamos entender. Hoje nós temos muitas perguntas, existe os porquê da vida, mas tudo isso lá no céu será respondido. Deus nunca vai deixar ninguém em dúvida. Não, teremos resposta para todas as nossas dúvidas e questões da vida. Ali será um tempo, digamos assim, especial. Deus vai dividir o céu com os salvos. E nós vamos ver todas as coisas, vamos conhecer coisas que nós imaginaríamos. Pessoas que nós imaginaríamos que não estaria ali, vai estar lá no céu. Isso é interessante, né? Então hoje, na visão nossa, humana, nós podemos julgar uma pessoa por ato, por alguma coisa que fez. Mas Deus, o olhar de Deus é totalmente diferente do nosso. Dizem que no céu a gente vai ter 3 grandes surpresas, né? Você sabe quais são essas surpresas? Eu gostaria que você falasse. Quero ver o seu comentário. Vamos ver se é o mesmo que o seu. Vamos lá. Muitos irmãos adventistas falam isso. A primeira surpresa é: opa, eu tô aqui. Essa vai ser a primeira surpresa. A segunda é: por que fulano está aqui? Né? Ou ao contrário, né? Por que fulano não está aqui? Nossa, aquele irmão de igreja era um irmão, sabe, santo, firme. Ele participava firme, pregava bem, ele não está aqui. Talvez essa seja a segunda surpresa. E a terceira, inversamente oposta a essa, né? Por que fulano de tal, que teve uma vida tão errada, foi um ímpio durante a vida toda, né? Sempre falou mal da minha religião, sempre fez coisas que não prestavam, por que que ele está aqui? A misericórdia de Deus alcançou essa pessoa no último instante da vida dela. Então, no céu nós teremos surpresas. O pastor Bulhon, ele é um pastor que ele é muito enfático em frisar essas questões aí. Posso falar o nome inteiro dele para as pessoas poderem pesquisar? Sim. É um pastor peruano, mas ele fala português perfeitamente. Alejandro Bulhon. Pode digitar aí na internet. Alejandro Bulhon. É um pastor que reuniu milhares de pessoas em estádios nos quais ele já pregou, né? Pastor Bulhon, ele é um pastor que ele prega muito a Cristo, né? E tem levado muitas almas aos pés de Jesus. E eu sou daqueles que guardo assim muitas frases dele, né? E essa é uma delas, que no céu nós vamos ter surpresas, né? Porque nós, querido, temos uma visão distorcida muitas vezes do céu. E quando nós vamos para a palavra de Deus, nós temos um vislumbre, um vestígio, porque o céu é algo mais daquilo que nós pensamos. Nós vamos ver texto aqui que fala que tudo aquilo que nós pensamos, né, até imaginamos, não chegou ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para cada um de nós, aqueles que confia e espera nele, e sonha um dia estar lá no céu. Amém. Vamos pular para o próximo então? Sim. Que o tempo está correndo aqui de uma forma que a gente fica até assustado. Pergunta número 5. Nós temos 10 perguntas no total. Se a gente seguir, apressar um pouquinho, a gente consegue terminar dentro do horário. O horário aqui, irmãos, são vocês que definem, mas a gente quer acabar mais ou menos lá por volta das 5h30, ok? Passados os 1000 anos, você já me explicou o que vai acontecer no céu. A gente vai entender os planos de Deus, vai entender por que tal pessoa está, por que tal pessoa não está, vai entender o agir de Deus que às vezes aqui na Terra a gente não consegue entender, e vai ver o quão misericordioso, quão amoroso Ele é, e tudo que Ele faz é perfeito. As coisas já estarão julgadas, mas a gente vai entender por que Deus fez dessa forma, né? Esse é o comprobatório. E o investigativo, o juízo investigativo é o que acontece hoje. Isso. Todos os nossos atos. Eu falei, né, um pouquinho a respeito dessas 3 fases do juízo, que esse juízo investigativo ele iniciou em 1844, né? E ali é outro assunto para isso aí, mas para a gente falar sobre o juízo, a gente tem que comentar essas 3 partes, porque fica uma coisa pelo meio, né? Então eu estou apresentando aqui o começo, mas que tem que ter um estudo só sobre o juízo. Sim, isso pode ser estudado aqui, um estudo só sobre o juízo. Mas para mim falar sobre essa fase que os salvos passarão no céu, entra o juízo comprovatório, né? Que é onde os salvos terão acesso aos livros, né? Lá no céu, e eles verão então por que ali os atos das pessoas, porque a pessoa que você imaginaria que estaria no céu não vai estar, e aquele que você imaginaria não estar, estará lá no céu. Então, são tudo surpresas. O céu será alegria, será surpresa, dia após dia. E nós vamos falar também sobre o juízo executivo.
A gente vai chegar lá. Que esse é o fechamento do nosso estudo aqui. Aguenta aí. Ó, irmãos, para vocês que estão em dúvida sobre essa data 1844 que o Antônio falou, a gente vai ver isso numa live do ano que vem. Essa live vai se chamar As 2.300 Tardes e Manhãs. Acho que vai ficar bem claro nesse tema, né? As 2.300 tardes e manhãs. Ano que vem vai ter uma live profética a respeito desse juízo investigativo que começou em 1844, quando Jesus entrou no Santo dos Santos, no Santuário Celestial, correto? Sem dúvida, passando do santo para o lugar santíssimo. A gente vai ter uma live ano que vem falando sobre isso. Comprobatório é o que vai ser realizado durante os 1000 anos e a gente vai partir para o executivo daqui a pouquinho. Pergunta número 5. Passados os 1000 anos, deixa eu ver se alguém deixou uma pergunta aqui, porque se tiver, você vai ter que responder. Você não tem escolha. Vamos lá. Não, tá tudo ok. Por enquanto não. O pessoal tá gostando, que bom. Pergunta número 5. Passados os 1000 anos, que grande acontecimento está relatado na palavra de Deus? Acabou os 1000 anos. Acabou. Vamos ficar no céu ainda? Não vamos? O que vai acontecer? Vamos então para o estudo da palavra de Deus, no capítulo 21 e o versículo... Qual livro? Com o versículo 1 de Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, ali do 1, verso 2 e o 10. Já está na tela. O sobretítulo aqui da Bíblia fala assim, um novo céu e uma nova terra. Mas o versículo do capítulo 1 fala assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O verso 2 fala assim ainda, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Agora vamos ler aqui o verso 10. É o 10. 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Eu acho que eu já entendi. Entendeu? Quer falar ou eu... Pode falar, depois se comentar, eu vou comentar também. Então eu vou falar bem rapidinho, para não tomar muito tempo. Passados os 1000 anos, a cidade santa, que estava lá no céu, desce. Pode continuar. O profeta João, ele na ilha de Pátimo, quando ele escreveu o livro do Apocalipse, ele teve essa visão. Essa visão veio para o João, profeta João. Ele escreveu e ele teve essa visão da cidade santa, que ela descia do céu, né? E você imagina o que é a beleza da cidade santa, porque ele faz um comentário muito grande, ela está ataviada como uma noiva para o seu esposo. Agora, é uma pergunta, você já imaginou como é que é o céu? Como que é essa cidade, Denilson? Você tem assim em mente, assim, mais ou menos, como que é essa cidade? A Bíblia ela dá uns lampejos, mas a gente, quando estuda a palavra de Deus, a gente começa a vaguear como que no espaço, né? Você quer ver um exemplo bem simples, bem forreca que eu vou falar aqui? Quando você quer viajar para algum lugar diferente, qual que é a primeira coisa que você faz? Você quer viajar para um lugar. Acho que a Helena mulher sabe responder isso melhor. Você quer viajar para um lugar, mas você não sabe que lugar que você vai viajar. O que você faz primeiro? Eu pesquisaria. Sabe? Você pesquisa. Aí o que acontece? Você começa a pesquisar vários lugares e você encontra um lugar bonito. E você vê fotos desse lugar. Você fala, nossa, que lugar bonito. E realmente na foto parece um lugar bonito e tudo mais. Por exemplo, natureza. Você vê as fotos, uma foto bem pequenininha assim, você vê ali, você tem uma noção superficial do lugar. Aí você fala, gostei desse lugar. Aí você vai lá, paga a hospedagem, compra a passagem, faz suas malas, vai. Chega no lugar, aí você pisa lá, é o mesmo lugar, você reconhece, é aquela hospedagem que você encontrou na internet e tudo mais, e você abre a janela, tem lá a natureza na sua frente e tudo mais. Só que uma coisa é você enxergar a foto da natureza ou das montanhas, do lugar onde você está querendo viajar, por foto. Mas quando você chega lá pessoalmente e olha ao vivo e a cores para todo
todo aquele monumento criado por Deus, aquela perfeição, aquela coisa linda, você fala, nossa, é mais bonito pessoalmente do que por foto. Eu penso dessa forma, eu consigo imaginar na minha mente mais ou menos como que deve ser o céu por causa de algumas passagens bíblicas, principalmente em Apocalipse. Só que não tem como saber como é exatamente se eu nunca estive lá, sabendo que ao vivo e a cores, a gente tem uma experiência muito mais ampliada. Resumindo, eu não consigo entender como que é o céu, a não ser que eu esteja lá. E eu peço para Deus todo dia para que eu seja salvo. Então, veja bem, falando sobre isso, por isso que eu perguntei para o Denilson a respeito disso aí. A gente consegue imaginar o céu porque nós temos a palavra de Deus. Ela descreve o céu para nós como será. Mas nós só podemos antegozar essa delícia de como que é através da fé, pela fé. Pela fé nós podemos antegozar, quer dizer, antever como é o céu. Mas isso é um lampejo só. É o que a gente imagina, porque o céu, a Bíblia fala que tudo aquilo que não chegou ao nosso coração, nem sequer ao nosso pensamento, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, quando as pessoas estudam algum livro de história, ele passa a viver a história, né? Já percebeu? Quando as pessoas costumam assistir uns livros, né? Ou até mesmo assistir filmes, e eles começam a viver, tem pessoas que vivem aquela situação. Quando você vai para a Bíblia, estudar a Bíblia, você começa a ver como ela descreve, e cada dia você vai tendo uma visão mais próxima do que é Deus e do que Deus quer para a sua vida. É por isso que ir para o céu também é um sonho. Nós temos que sonhar um dia estar no céu. Porque, queridos, a vida eterna, ela não começa aqui. Ela vai começar lá no céu. Mas ela começa aqui agora quando nós aceitamos Jesus pela fé. Então, aqui simplesmente nós estamos num preparo. Estamos numa fase de transição, porque logo o Senhor Jesus vai voltar e nós seremos levados para morar para sempre com Ele. Amém. Amém. E vai ser muito maior, muito melhor do que nós podemos imaginar, não é verdade? Sem dúvida. Como que é o verso mesmo que você disse? Que não... Nossa, você falou o verso agora há pouco, eu esqueci. Que você falou verbalmente aí, que nós não podemos imaginar aquilo que Deus tem preparado para nós. Qual que é o verso que você usou? Me parece que está em João, né? Em João que fala assim, João que fala que aquilo que não subiu ao nosso coração. Exato. Você sabe essa passagem? Ou nem chegou ao nosso pensamento, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não sei decorar a passagem, eu sou muito de falar os textos bíblicos, mas não consigo decorar a passagem. Né? O importante é falar mas se você pedir aí, você vai ter essa informação. Pode ler lá. Lá fala que aquilo que não subiu ao nosso coração, né? Mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, meu querido, se você ama o Senhor Jesus, você vai estar no céu com Ele. Eu quero citar outra passagem aqui, aqui, passados 1000 anos, que é da pergunta 5. Eu achei a passagem. Você achou? 1 Coríntios 2, 9. Posso colocar? Pode colocar. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Correto? Querido, você crê nisso? Você está vivendo uma experiência o quê? De fé, de esperança. O que Deus tem preparado está escrito. Aonde? Na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha essa esperança, né? E a gente deve ter também essa esperança, se um dia quisermos estar no céu. Você leu, foi a pergunta 6? Foi a pergunta 5 que você leu? Foi Sim, isso? foi a pergunta 5. Então 5 aí, nós lemos Apocalipse 21, de 1 e 2 e 10. A pergunta é o seguinte: passados 1000 anos, que grande acontecimento estará relatado na palavra de Deus? Então nós vemos aqui que nós já leu que João viu um novo céu e uma nova terra. Ele fala lá, né? E essa cidade descia aqui para a terra, ataviada com uma noiva para o seu esposo. Agora, essa cidade vai pousar aqui na terra. Sim. Agora, a Bíblia ela dá uma descrição onde essa cidade vai pousar. Você sabia disso? Não sabia. Se você ler ali em Zacarias capítulo 14, verso 4,
Ali fala onde a cidade santa vai pousar. Espera aí que eu vou colocar. Zacarias capítulo 14, verso 4. Isso, Zacarias 14, verso 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, Olha que só. está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então aí é onde a cidade santa vai pousar. O monte vai se abrir e a cidade santa vai pousar sobre o Monte das Oliveiras. O lugar onde Jesus Cristo derramou lágrimas de Isso. sangue. Pois é aí. Vamos pular. Fechado então essa daí? Fechado. Vamos pular para 6, então? É. Quem vai ficar fora da cidade santa? É aí que está o X da questão, né? A gente deve estar perguntando hoje, quem vai ficar fora da cidade santa? Vamos ler então, 1 Coríntios, no capítulo 6, o verso 9 e 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10. 1 Coríntios, Capítulo 6, o verso 9 e o 10. na 6. tela. Pode ler aí. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 9 e Coríntios 6, 9 9 e 10. E Apocalipse capítulo 21, guarda o texto aí, segura o texto aí, que nós vamos ler Apocalipse 21, verso 8 e 27. Apocalipse 21, verso 8 e o 27. 8 e 27. Posso ler o 8 e 27? É o 8 e o 27, vai lá. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E qual que é o próximo? São esses aí mesmo, são esses dois textos aí. Só o Apocalipse 22, 8? É só o 1 Coríntios 6, 9 e 10 e Apocalipse 21 e o 8 e o 27. E o versículo 27, vamos ler O também. 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nela aonde, queridos? Na cidade santa. Então aí nós temos uma lista daqueles que estarão nessa cidade e os que não estarão. Aliás, dos que não estarão, perdão, dos que estarão, do que não estarão, que vai ficar de fora. A Bíblia é clara e o texto é claro também, cita os nomes, né, das pessoas que praticam coisas do mal. Ali não entrará, né, o mal, né? E há outro texto na Bíblia, né, que fala que nesse período aí o mal não terá domínio mais. É Deus que está reinando, é Deus que está dominando. Então o mal ele não vai se levantar mais pela segunda vez. Não vai mais. E aqui fala que os que vão ficar de fora da cidade são os roubadores, né? Uma lista muito grande. A gente não vai ler e comentar, mas a Bíblia é clara no comentário que está falando. E eu vou deixar que a Bíblia fale, né? E ela falou. A impressão que dá é que vai ficar mais gente de fora do que dentro. Agora, eu fiquei assim impressionado com o versículo 8, que ele já começa falando uma coisa muito séria aqui. Quanto, porém, aos covardes. Agora, essa palavra covarde, como assim nós podemos entender isso? Será que o fato é uma pergunta para mim ou você já vai responder? Você pode falar aí. Não está combinado aqui não, viu, irmãos? Será que o fato de eu não pregar a palavra de Deus eu já me torno um covarde? Você pode estar se acovardando, porque Deus te deu a oportunidade, deu a chance, Deus te deu o dom e você tem que falar. Também pode ser usado como uma negligência, né? Mas a negligência é um ato de covardia também, né? A gente tem a oportunidade de fazer. A Bíblia fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está o quê? Pecando. Mas eu tenho assim, a sensação de que você quer falar outra coisa sobre covardia. Covardia também, porém, queridos, a gente tem que falar isso aí porque é sério, né? Porque, pode falar. Veja bem,
Se você tem acesso à palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus, e você não toma uma decisão por Jesus, então é um ato de covardia, porque Deus lhe deu toda a oportunidade para que você conhecesse a palavra de Deus. E aqui fala que se a gente teve acesso à palavra de Deus, conheceu a palavra de Deus, porque conhecer Jesus não é simplesmente conhecer, mas é conhecer e servir a Ele, decidir por Ele, tomar uma decisão por Ele, decidir seguir o Senhor Jesus. Então, se a gente conhece e não pratica, a gente está agindo de uma maneira com um ato de covardia. E tem uma lista muito grande aí de outras coisas que a gente não vai assim comentar, porque a Bíblia já cita os nomes, né? Ela diz aqui, os incrédulos, os abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos. Opa, entrou a mentira aqui. A mentira é um dos pecados especiais de Satanás, né? Ele sempre usou a mentira, e a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Sim. E ele nunca se firmou na verdade. Então, é uma das coisas que pode tirar nós do reino do céu, a mentira. Você me passou um texto aqui de 1 Coríntios também, que eu quero até colocar novamente na tela, que me chamou muita atenção. Coríntios 6, 1 9 e Coríntios 10. 6, deixa eu colocar o verso certo aqui, 9 e 10. 9, olha só, o 9, especialmente o 9. Ali diz lá no verso a palavra efeminado. O que seria essa palavra efeminado? É um pouco meio difícil de falar, viu? É um assunto que Muito delicado, né? delicado da gente falar. Seria os afeminados? Seria pessoas que demonstram ter um sexo oposto àquele que ele realmente é biologicamente falando? Deus ele nos criou macho e fêmea. Lá para você pegar em Gênesis, fala macho e fêmea o criou, né? Mas a questão aqui em si, Deus ama as pessoas como ela é, mas a nossa prática é que vai nos decidir se nós estamos dentro do reino do céu ou fora do reino do céu. As pessoas são livres para fazerem o que quiserem. Sem dúvida. Só que elas sabem que diante da palavra de Deus tem consequências para os atos delas. É por isso que a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. O pecado Deus abomina, por isso diz os abomináveis. A situação do abominável é aquele que extravasa, ele não tem pudor, ele não tem, digamos assim, parâmetro. E o pecado é assim, uma vez que você pratica o primeiro ato, você abriu o vazão para o segundo, para o terceiro. E vai embora. E vai embora. Mas se você, o Espírito Santo é aquele que está aqui hoje fazendo a sua obra, se você é apanhado pelo Espírito Santo e tocado por ele, que você tem que deixar esse ato, esse pecado, atende a voz do Espírito Santo. Porque cada vez que você decide seguir praticando esses atos, a Bíblia fala que iremos ficar fora do reino do céu. Porque quando a Bíblia também fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, que é Sim. quando a gente insiste naquilo que é errado, até chegar um momento que o Espírito Santo parece que fala e entra num ouvido e sai no outro. A gente não dá mais atenção para a voz dele. Esse pecado não tem perdão, que a Bíblia fala. É quando a gente nega o Espírito Santo, quando a gente não se arrepende daquilo de errado que a gente está fazendo. Sem dúvida. É por isso que eu usei esse texto de João, 1 João capítulo 5, verso 12, lá fala, quem tem o Filho de Deus, ele tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Não tem a vida. Então, se nós quisermos entrar na cidade santa, nós temos que caminhar pela vereda daquilo que o Senhor nos orienta. E a Bíblia fala que felizes, bem-aventurados, né, é aqueles que vão um dia herdar o céu. Por quê? Felizes. Então, a nossa vida ela deve ser pautada pela palavra de Deus, pelo conselho da palavra de Deus. E quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem, não tem a vida. Quero mandar um abraço para o Pedro Nogueira, que está nos acompanhando pelo Instagram da nossa querida Igreja do Jardim São Manuel. Pedro, grande abraço para você, tá bom? Deus abençoe. Mandar um abraço também para Benedita Souza, que está nos acompanhando lá pelo Facebook. E deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui. O Silvio comentou aquilo sobre aquilo que você falou do céu. Se é possível imaginar o céu, ele até deixou esse comentário lá, ó.
como imaginamos já seria maravilhoso. Igual o exemplo que eu dei da viagem. Quando a gente imagina um lugar que a gente vai viajar com montanhas, com praia, é maravilhoso. Mas pessoalmente vai ser incrível, não é verdade? Sem dúvida, é incrível. Mas a Bíblia, quando você vai para o livro de Apocalipse, ela lhe dá um lampejo de como é o céu, né? Isso é interessante que o nosso Deus, a Bíblia fala que Ele não faz nada sem primeiro avisar os seus servos, os seus profetas. Então, tudo que está registrado na palavra de Deus é para nos ajudar a confiar, a crer e ter esperança de que tudo que está perdido aqui, um dia Deus vai restaurar e nós vamos morar no céu para sempre com Jesus. Amém. Pergunta número 7. Os mortos ímpios, eles ressuscitam. A gente já leu esse texto, está lá em Apocalipse 20, verso 5. Inclusive esse verso eu vou projetar aqui agora. Ó. Apocalipse 20, verso 5, na tela. 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ou seja, os mortos ímpios revivem, mas depois dos 1000 anos. Isso está claro no assim versículo. que completar os 1000 anos, né? Sim, então completou os 1000 anos, os mortos ímpios ressuscitam, só que eles estão fora da cidade santa. Aí a pergunta, Milano, a cidade santa desce, né? A cidade santa desce, e os ímpios ressuscitam. os ímpios ressuscitam e eles estão do lado de fora. Sem dúvida. Isso na Bíblia ficou claro. A pergunta é: Satanás não estará mais preso circunstancialmente, porque ele vai ter alguém novamente a quem tentar. E dá a entender que ele terá toda a humanidade que foi perdida desde o início dos tempos. Porque todos que morreram irão ressuscitar de todos os tempos. Dá a entender isso. Estou pensando de uma forma lógica, sim, correta? Sim, correta. Agora a pergunta é: o que Satanás irá fazer com todo esse povo que ficou fora da cidade santa, que está descendo do céu? Nós vamos ler aqui Apocalipse capítulo, a pergunta 7, né? Apocalipse capítulo 20, o verso 5, e depois nós vamos ler Apocalipse capítulo 20, o 7 e o 9. Do 7 ao 9. O 5 eu acabei de colocar, eu vou ler de novo, tá? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Isso, esse período de 1000 anos que os salvos estão no céu, os ímpios estão mortos. Não só os ímpios da segunda volta de Jesus, que estava vivo, mas todos que já morreram e que não tinham ressuscitado. E não ressuscitou, todos, né? Todos. E agora, assim que completar os 1000 anos, a cidade santa desce, e os ímpios agora, todos vão ressuscitar. Agora vamos ler lá Apocalipse capítulo o 20, o 7 e o 9. Vamos ler o verso 7 e 9, aí no mesmo capítulo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Verso 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então é que nós já explicamos, a cidade santa desce, né? E os ímpios ressuscitam. E Satanás agora também, a sua cadeia, a sua prisão, né, praticamente acabou. Porque agora, os ímpios ressuscitam, ele agora vai sair e enganar as nações. Ele vai dos 4 cantos da terra, vai tentar enganar mais uma vez, porque a obra de Satanás sempre foi. Eu até coloquei aqui um texto lá, a função do inimigo é enganar. Se você ler Gênesis capítulo 3, de 1 a 5 ali fala do momento em que ele enganou Eva, né? Falando para comer do fruto. Isso, que era da árvore proibida, ela né? falou assim, foi assim que Deus disse para não comer? Foi isso mesmo. E ele teve um diálogo com Eva ali, né? Ele falou, olha, mas não é assim não. Você não vai morrer, porque Deus falou que ia morrer. E Satanás, quando vê a cidade santa e os ímpios ressuscitados, ele vai tentar sair e enganar todas as nações para ir atacar a cidade santa, para tomar a cidade santa. Mas a Bíblia afirma que vai descer fogo do céu e vai consumir a todos. Inclusive Satanás.
Sim, ele é o primeiro, ele é um dos últimos a ser destruído, mas ele vai pagar por todos os pecados e a enganação que ele fez com a humanidade. Esse engano vai durar pouquíssimo tempo, né? Porque assim, aqui no próprio livro de Apocalipse, capítulo 20, diz aqui, ó, depois disto, no verso 3, ó, depois disto é necessário que ele seja pouco tempo, ou seja, depois do milênio ele vai ser solto pouco tempo. Por pouco então, tempo. esse período de enganação depois do milênio vai ser bem curto, vai descer fogo do céu e consumir todo mundo. Tudo. Eu quero afirmar aqui o seguinte, que a primeira obra de Satanás de engano se deu lá no céu, quando ele saiu para enganar, iludir os anjos, né? E os anjos aceitaram a terça parte dos Qual que era o anjos. nome dele lá no céu? Lá ele era o arcanjo, né? Miguel, não é isso? Lúcifer. Não. A gente está falando de Satanás. Então, antes não era Lúcifer, não, né? Ele era o anjo mais poderoso, né? Gabriel, não era isso? Não, Lúcifer. Ah, Lúcifer. Lúcifer. O A gente está nome fazendo confusão dos nomes. eu tô trocando Lúcifer. O anjo Gabriel ainda existe até hoje. Ah, sim. Lúcifer, anjo de luz. Isso, perdão, é isso mesmo, anjo de luz. Portador de luz, portador de Isso, luz. a Bíblia afirma isso também. Então, a primeira obra de engano foi lá no céu. Ele saiu a enganar os anjos. A segunda obra de engano foi com Eva. E aqui a terceira obra dele de engano, que será uma das últimas, é sair enganar as nações para ir atacar a cidade santa. E aí a Bíblia fala que desce fogo do céu e vai consumir Satanás e os ímpios. É uma obra que Deus não tem prazer em fazer. Mas acontece o seguinte, querido, Deus não ama o pecado, Deus ama o pecador. Mas Ele ama o pecador, mas tem que haver uma obra de arrependimento. E nesse período já não tem mais, porque tudo já está encerrado. É uma obra, chamada o ato estranho de Deus, essa obra aí. Um ato estranho. Porque Deus é amor. Mas essa obra aí, ela tem que ser feita porque Deus vai estabelecer a cidade santa dessa, e Deus vai estabelecer o seu reino, o seu paraíso aqui, assim como era o Éden no passado. Antônio, pergunta. Podemos afirmar que até esse ato estranho, é ato estranho que se fala? Como que é chamado? É um ato estranho de Deus. Estranho. Podemos dizer que até esse ato estranho é uma demonstração de amor de Deus para com os perdidos? Sim, porque Deus é amor. E Ele quer uma vez destruir o pecado para sempre. Porque a Bíblia fala que nós vivemos a vida de sofrimento. Uma vez que estaremos no céu, nós não podemos mais, o pecado foi extinguido da nossa vida. Ele não fará mais parte da nossa vida. E quando Deus tomar essa atitude, é para dar lugar onde os salvos vão morar, aqui na terra. Amém. Então é um ato estranho de Deus, porque se fala, as pessoas hoje muito perguntam, Deus é amor, e por que nós sofremos? Não é uma pergunta que faz hoje? Se Deus é amor, por que nós sofremos? Então, nós sofremos porque nós vivemos num mundo de pecado e sofrimento ainda, por enquanto, né? Mas nessa época aí não, Deus é amor, e nesse ato de Deus ele continua sendo amor, porque ele vai destruir o pecado e os pecadores. O pecado representa Satanás, e os pecadores são os ímpios que seguiram a orientação de Satanás, o engano. Vamos lá então. Apocalipse 20 e 10. Sim. Essa pergunta é... Como que... Eu sempre esqueço a palavra. Essa pergunta aqui é... Apocalipse 20 e 10. Capciosa. Capciosa. Obrigado, Helena. A gente lembrou junto. Você está lembrando da mira da verdade, né? Essa pergunta é capciosa. 20 e 10. Apocalipse 20 e 10. Eu vou projetar os textos, tá? Sim. Apocalipse 20 e 10 está na tela. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, detalhe, pelos séculos dos séculos. Detalhe para esse texto. Atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Mas não somente esse texto, mas temos um outro também, que está lá em Mateus capítulo 25, 41. verso, deixa eu colocar aqui, 41, que diz o seguinte: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. São essas duas passagens. Fogo eterno. Pergunta que eu faço para você, Antônio.
Deus é amor e misericórdia, pelo que você acabou de me dizer. Sem dúvida. Porém, a Bíblia fala sobre um fogo eterno, sobre um inferno eterno, sobre o lago de fogo que queima pelos séculos dos séculos. Se Deus é amor e misericórdia, por que que a Bíblia aparentemente diz que os não salvos sofrerão eternamente? A eternidade aqui, quando se refere, século do século, para a eternidade, é para sempre. Da mesma forma que os salvos vão ser salvos para a eternidade toda, vamos usar a mesma linguagem, pelo século do século, eterno também, para sempre. Deus também vai destruir o pecado para sempre. E o que Deus vai usar vai ser o fogo. Por exemplo, lá no início Deus usou o quê? No tempo de Noé. Água. Deus não suportou o pecado da humanidade, Deus resolveu destruir o mundo com água. Sodoma e Gomorra, Deus também usou o quê? O fogo. Caiu fogo do céu, né? Caiu fogo do céu e consumiu o pecado e os pecadores. Sim. Por ocasião também desse período aqui, que é o encerramento do milênio, né? Deus também vai destruir os pecadores e o pecado. E Satanás e seus anjos. Então, porque o Satanás, quando eu falo pecado, é Satanás. Tudo junto, né? Porque a Bíblia fala que o aguilhão do pecado é a morte, né? E ali vai acontecer a morte, que é chamada a morte eterna, que é para sempre. A morte é para sempre. Isso. Sem dúvida, encerrou ali a vida. O pecado agora não terá mais nem vestígio do pecado, porque a Bíblia afirma lá nós já lemos lá em Zacarias, que a terra vai ser purificada, não vai ficar nem raiz e nem ramo. Aqui vai ser purificado para que o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra, onde eu falei, a cidade santa vai pousar no Monte das Oliveiras. Então a terra, a Bíblia fala que não vai ficar lá em Zacarias, que não vai ficar nem raiz e nem ramo, nem vestígio do pecado. Esse lago de fogo que muitos dizem aí que vai acontecer depois do milênio, o fogo eterno, vai ser aqui na superfície da terra, então? Sim, vai ser aqui mesmo. Vai ser aqui, vai ser o pecado, ele, como se diz, nasceu lá no céu, na vida de Satanás, mas Deus expulsou Satanás para a terra e o pecado foi cometido aqui com Eva, foi aqui na terra. Então, vai ser resolvido aqui também na terra. Esse é o castigo, né, que fala, né, muitas vezes a pessoa fala o castigo. Será jogado no lago de fogo e enxofre. Tem muitas pessoas que sofrem de depressão, que ficam angustiadas quando perdem alguns familiares que não se converteram. Por que essas pessoas sofrem? Porque elas acreditam que seus familiares, seus entes queridos, foram mortos, obviamente, só que por não terem aceitado a mensagem do Evangelho, eles estão... Olha, existe até um engano, um ensino demoníaco que diz que as pessoas já estão no inferno, sofrendo. Imagina, sofrer durante anos, Cristo vem, leva os salvos e continua sofrendo pela eternidade. Já ficou claro de que os ímpios, os mortos ímpios, eles não ressuscitaram até que o milênio acabasse. Salvo uma exceção que a Bíblia traz para a gente, que são aqueles que traspassaram Jesus. Que isso é um caso à parte, aqueles que participaram da morte de Cristo. É o que nós deixamos ali de comentar, né? Por ocasião da volta de Jesus, né? Essas pessoas vão ressuscitar, né? Elas vão ressuscitar só para ver Jesus voltando e vão morrer de novo. Sem dúvida. Então, é um grupo específico que a gente pode falar numa próxima live. Aqueles que participaram, fincaram as lanças em Jesus, tudo mais, fincaram lança não, aqueles que aceitaram Jesus e tudo mais, participaram do julgamento dele e que não se arrependeram. Mas isso é um outro caso. Eu estava comentando aqui que essas pessoas morreram e tem gente que acredita que elas já estão sofrendo no inferno, mas não, elas vão aguardar o milênio acabar para poder ressuscitar, para poder receber o fogo que vai consumi-las. Então, poderíamos dizer para essas pessoas que estão sofrendo de depressão, angustiadas porque perderam seus familiares que não se converteram, podemos dizer que os seus parentes não estão sofrendo e que nós não sabemos o destino deles. Isso, quem sabe, é Jesus quando vai voltar, se eles vão ressuscitar na primeira ressurreição ou na segunda. Mas caso eles não sejam salvos, que eles não sofrerão eternamente. Eles serão castigados, como a Bíblia diz, só que serão consumidos e não vai haver dor eterna. Podemos dizer isso?
Sem dúvida. Agora, eu quero afirmar para essas pessoas, que o Denilton acabou de confirmar, que se você está sofrendo por alguma coisa, pelo que ele está falando aqui, no sentido de sofrer eternamente, essa doutrina não é bíblica. Eu quero dizer para você que não é bíblica essa doutrina. E que essa pessoa morreu e está sofrendo lá no inferno, né? Outros afirmam até que já foi para o céu. Não é correta, a Bíblia não dá esse ensinamento para a gente. Tudo o que nós precisamos saber, nós já passamos um bom tempo aqui estudando a palavra de Deus e a Bíblia afirmando que os salvos vão passar no céu 1000 anos. E que na volta de Jesus, aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão e os que estiveram vivos vai ser transformado. Então, é uma linguagem bem clara para a gente, dando assim o destino da humanidade. E também mostrando para aqueles que não foram salvos qual será o destino deles. Não vão ficar sofrendo eternamente. No caso de Sodoma e Gomorra, nós falamos lá, né, que houve o castigo para eles, mas eu pergunto, Sodoma e Gomorra está até hoje queimando lá? Não. Não está. Até onde eu sei, queimou, acabou. O fogo vai queimar enquanto tiver matéria para ser queimada. Então aí o fogo está ali. Mesma coisa do dilúvio, né? A água está aí até hoje? Então, não, a água baixou. Ali foi uma punição divina? Foi, porque a Bíblia fala que o pensamento deles era mal continuamente, e Deus não suportou o pecado da humanidade, chamou Noé e falou, Noé, vem aqui, eu vejo graça diante de você. Ele falou, você é a pessoa certa para passar o recado que eu quero que você passe. Avisa a humanidade aí que daqui tantos anos, que foi 120 anos, eu vou destruir esse mundo com água. Eu pergunto, quantos se aceitaram ali? Só a família de Noé, não creram. Hoje, a palavra de Deus está sendo pregada, queridos, e nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus, porque a Bíblia é clara, ela afirma categoricamente os que vão entrar na cidade santa e os que não vão. Então, o estudo da palavra de Deus é claro, né? Mas essa questão aí de morte eterna e de que está queimando eternamente, não é correta essa ideia. A Bíblia não aprova essa ideia, porque Sodoma e Gomorra queimou enquanto tinha matéria. E também, quando Satanás for destruído e os ímpios, vai queimar enquanto tiver matérias. E a Bíblia é clara, lá em Zacarias, nós lemos lá, a terra não ficará nem raiz nem ramo. Então, tudo vai ser destruído aqui, tudo vai ser queimado. Então, não tem essa ideia, não é bíblica, a Bíblia não aprova. Então, essas pessoas que sofrem pela perda dos seus parentes que não se converteram, podem ficar tranquilas, porque a doutrina do fogo eterno, da forma como é pregada, que a pessoa sofre eternamente, isso não é bíblico. Deus é amoroso e misericordioso a ponto de eliminar a pessoa sofre enquanto há matéria, né? Igual uma cremação, por exemplo, quando a família decide cremar o corpo do familiar que morreu, o defunto não fica não fica queimando pela eternidade, acabou de consumir, virou pó, foi reduzido, acabou. Agora, você imagina a temperatura do fogo ali na cremação. Agora, a Bíblia afirma que esse fogo aqui é pior ainda, né? Que é o fogo, o povo fala fogo eterno, mas não seria eterno, né? Bem dizer, eterno para sempre, né? É eterno assim, porque vai ser destruído para sempre. Para sempre. Não vai existir mais o pecado e nem as pessoas que cometeram os pecados. Eu acredito que Deus é tão amoroso que esse fogo que vai cair do céu, isso é o meu ponto de vista pessoal. Deus não tem prazer nem no sofrimento dos ímpios. Quando o fogo cair do céu, é num piscar de olhos, consumiu, acabou. Não vai dar tempo nem das pessoas sofrerem. Eu acredito nisso, porque senão não faria sentido Deus permitir o sofrimento das pessoas, sendo Ele amor e misericórdia. Mas há uma confirmação, Denício, que é um pensamento seu que você está dizendo, mas há uma confirmação que Satanás ele vai durar mais tempo. Ele vai pagar pelos pecados, o engano que ele fez a humanidade se perder. Ele vai demorar um pouquinho mais. Ele vai ser, porque a Bíblia afirma que o único inimigo a ser destruído vai ser o pecado. O pecado é Satanás. Ele é o aguilhão da morte. A morte, a Bíblia fala, a alma que pecar, essa morrerá, né? A alma que pecar, essa morrerá. Então, o pecado representa morte. Jesus representa vida. Por isso a Bíblia diz, quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem, não tem. Tem a morte. E o aguilhão do pecado é a morte. E Satanás representa a morte. Ele representa a morte. Ele representa o pecado. E a Bíblia afirma, a escritora Ellen White, ela afirma que a Bíblia também afirma que o inimigo a única a ser destruído vai ser Satanás. Ele vai pagar pelo pecado da humanidade. E o único inimigo a ser destruído é a morte.
E não existirá nem pecado e nem pecadores. Até Satanás, independentemente do tempo que ele queime, até ele vai ser eliminado em um determinado momento. Nem Satanás irá queimar pela eternidade, igual muitos dizem. Não, essa doutrina não é bíblica, querido. Queimando eternamente. Não é bíblica essa doutrina. A Bíblia é clara e dá o significado para a gente de que é eterno, é para sempre, enquanto durar, enquanto tiver algo para ser queimado. Antônio, o que não vai haver na nova terra? Penúltima pergunta nossa, a gente já está terminando. O que não haverá na nova terra? O que não haverá? Vamos ler então Isaías, capítulo 65, 21. Antes eu quero colocar um comentário aqui da Edilane, só para não deixar passar em branco. Ele vai tentar enganar a quem? Quem são as nações no caso? Os ímpios que ressuscitaram? O Antônio já respondeu. Os ímpios mortos de todas as gerações desde quando houve vida na terra. Satanás, igual você respondeu, irá tentar essas pessoas a invadir a cidade santa e descerá fogo do céu e consumirá a todos. Você quer pincelar essa pergunta dela ou já está respondido? Todos, desde que pecaram, desde que surgiu, né? Ali serão todos. Agora, a Bíblia cita nações, mas no contexto aqui, é um só povo. Vai destruir o pecado e os pecadores. Da mesma forma que Deus também os salvou, né? Pessoas de diversas nações, né? As nações são o quê? O povo de Deus. E lá, esse é o povo do pecado, né? Serão todos destruídos. Então, o que não vai haver na nova terra, você disse para mim uma passagem bíblica, né? Apocalipse 65, né? Apocalipse não, Isaías 65, 21. Isaías 65, 21. Só um momentinho que eu já estou encontrando aqui. Isaías 65, verso 21 e 22 e o 25. Vamos lá. 21. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Isso aqui é versículo 21, né? 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. E tem também o verso 25, né? Isso. Eu até esqueci de colocar a tela cheia aqui, ó. Verso 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Se você ler ainda Isaías 66, do 23 ao 22, nós vamos ler todos os textos para a gente depois resumir tudo. 66, 22 e 23, né? Isso, 22 e 23. Vamos lá. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. 23. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Mais algum? Não, aqui tem 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 2, verso 9. Estou lendo rapidinho porque o nosso tempo meio que já está esgotado. Estou olhando aqui por causa disso. 1 Coríntios 2, 9. Está na tela também. Mas como está escrito, nem olhos viram, a gente já leu esse, né? Isso. Nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu gostaria de ver o Apocalipse primeiro aqui, Denilson. Não está aqui, mas a Bíblia fala, a pergunta que você fez foi o seguinte, descreva como será a nova terra segundo a Bíblia, não é isso? Não, na verdade, é o que não haverá na nova terra. Mas a gente inverte, não tem problema. Como será a nova terra, você já está respondendo. Então, vamos responder a 10 primeiro. A 10? Isso. Nós já lemos Isaías 65, 66, 1 Coríntios 2, 9. A gente já leu todos. Agora, Apocalipse 21 fala assim, porque a pergunta sua, o que não haverá na nova terra? Aqui fala assim, ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá o quê? Nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. O que não haverá na nova terra, queridos? Não haverá mais lágrimas,
não haverá mais morte, né? Não haverá mais luto, não haverá mais pranto, porque tudo já passou. Agora, Isaías 65, ele descreve como será a nova terra, né? O que a gente vai fazer lá nessa nova terra? Será aqui, não será lá no céu, porque lá no céu é a cidade santa, mas a cidade santa vai descer e Deus vai estabelecer o seu trono aqui, na cidade santa. E essa terra, os ímpios vai ser destruídos, Satanás, e a terra também vai ser purificada, e Deus vai estabelecer o seu governo aqui nessa terra. Que diz que nós habitaremos Isso. construiremos casas, plantaremos, vinhas, comeremos da nossa própria Isso. plantação. Não plantarão para que outros comam, né? Para que outro venha e roube, né? Então aqui ainda vamos ter essa interessante que o lobo e o cordeiro pastarão juntos, porque os animais hoje eles são o quê? Carnívoros, um come o outro, né? Mas nessa época aqui não, eles são o quê? Anfíbios, né? Viverão em harmonia. Em harmonia, eles também pastarão. Eles não vão ser mais esses animais. Serão vegetarianos. Vegetarianos. Eles vão ser restaurados também. Vai ser recriado os animais como era no Éden. Do mesmo jeito. Assim que Deus criou a humanidade. Porque o pecado, a Bíblia fala que a terra foi amaldiçoada por causa do homem que cometeu o pecado. E toda a natureza sofreu esse processo de mudança, né? E os animais passou a possuir essa natureza, né? Mas aqui não, aqui será restaurado tudo, a humanidade e também a terra, né? E os animais voltarão a ser o que era no princípio da criação, quando Deus criou o jardim do Éden. Então o lobo, ele vai pastar junto com o quê? Com o leão, as crianças brincarão com os animais, com o leão, com o lobo. Então aqui, queridos, já não domina e nem reina mais o pecado. É a natureza de Deus na vida do homem. E fala que nós vamos o que? Não edificarão casas que outros o que habitem, para outros habitar. Não plantarão para que outros o que comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Onde está esse verso? Isso aqui está em Isaías 65, verso 22. Isaías 65, 22. verso 22. Só para colocar para os irmãos lerem mais uma vez. Verso 22. Está aqui. Pronto. Ainda tem um texto de 23, né? Que se você ler esse capítulo, você vai falar que logo no início, aqui no 17, fala um novo céu e uma nova terra. Aqui está dando uma descrição de como será o novo céu e a nova terra. Ainda fala que no 23, não trabalhar um debalde, quer dizer, não vamos trabalhar demais para se cansar, né? O trabalho vai ser uma benção, né? Não vai ter cansaço. Não vai ter cansaço, de jeito nenhum. Não vai ter suor? Não vai ter suor. Também não. Não vai haver noite, né? Porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele será a luz, uma lâmpada, né? Não vai haver noite, só dia, né? É o brilho da cidade santa, e lá diz que o Senhor Jesus será o quê? Ele será a lâmpada, a luz, né? É claro isso aí, nós estudamos. Talvez não seja do jeito que eu estou falando, mas se você ler os textos ali, vai explicar em Apocalipse que lá não vai haver a noite, só vai haver dia. Quer comentar mais alguma coisa, Denilson? Não, para mim está ótimo, A gente reuniu as duas últimas perguntas numa só. Você já disse o que não vai haver e o que vai acontecer na nova terra. Então vai ser um lugar sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem decepções, sem cansaço, sem suor, sem qualquer coisa que lembre o pecado. E vai ser uma bênção pura, vai ser um lugar de paz, vai ser um lugar de alegria, vai ser um lugar que não vai haver mais morte, nem dor, nem pranto. Então vai ser uma perfeição. As terras voltará a ser o estado original que era no princípio da criação, né? Onde o pecado não tinha domínio, né? Mas, queridos, que a gente alimenta essa esperança. Nesse momento eu quero caminhar para o finalzinho, pode ser? Pode ser. Então já, respondido todas as questões aqui, que ficou bem claro que a nova terra vai ser um lugar muito especial. Um lugar que hoje nós não conseguimos imaginar. Temos lapsos assim, né, de acordo com a palavra de Deus. Mas é algo que a gente pode contemplar unicamente pela fé. Eu sei que assistindo a gente agora tem muitos irmãos que querem
ter acesso a essa nova terra. Então a mensagem que eu gostaria que você dissesse para eles nesse exato momento é como que eles podem ingressar, como que eles podem entrar nessa nova terra, o que eles precisam fazer a partir desse momento. O profeta João, quando ele esteve na ilha de Pátimo, ele citou aquele texto lá, tem em Apocalipse, que fala que o mar já não existe. Ele viu um novo céu e uma nova terra, né? Então o mar separava ali. João, né, ele estava na ilha de Pátimo, ele falou, o mar não vai existir. Ele viu o céu, ele teve a visão do céu, né? E o mar não vai existir. Nos nossos dias hoje, querido, o mar separava João não porque ele era um pecador, mas porque ele combatia o pecado e pregava a mensagem. E então a prisão que foi reservada para ele foi a ilha de Pátimo, né? Queridos, o mar separava o profeta João da ilha. Separava. Agora, nos nossos dias hoje, o que nos separa de um dia estar no céu com Jesus? Nós possamos pensar nisso e tudo aquilo que nos separa de um dia estar no céu, nós procurarmos ouvir o conselho da palavra de Deus. Depois do que nós já estudamos aqui e recebemos a orientação da palavra de Deus, que Deus conceda a graça de que você alimente essa esperança, porque o mundo em que vivemos hoje estão tirando o foco das pessoas. As pessoas vivem desanimada, triste, abatida. Queridos, Deus tem um novo céu e uma nova terra para você, reservado. Que seja a sua esperança e a minha esperança. Continue firme assistindo às lives. Muito em breve nós vamos ter mais estudos ainda. Eu creio que nós comentamos alguma coisa, mas a Bíblia ela oferece mais orientação, além daquilo que nós já explicamos. Que Deus conceda a graça e o privilégio de você lançar mão da palavra de Deus e alimentar a sua fé e a sua esperança, porque muito em breve Jesus está voltando e Ele vai nos tirar daqui e levar-nos para o lugar onde somos isentos do sofrimento, da dor, da morte, de tudo aquilo que nos separa do nosso Deus. Que Deus conceda a graça a você e a todos nós, é o meu desejo, nessa tarde. Amém? Amém. Antônio, quero agradecer a sua participação, Deus seja louvado, Deus continue te usando na pregação do Evangelho, Deus continue agindo por intermédio de você, por intermédio de sua esposa Helena, para que muitas almas venham a Jesus Cristo. Foi um prazer ter você aqui nessa tarde, eu não costumo fazer isso com as pessoas. Prazer é todo meu. Mas obrigado por ter participado e que nós possamos juntos, continuar pregando esse amor de Deus por meio de todas as coisas disponíveis que Deus coloca em nossas mãos. Uma delas são as mídias digitais. Amém. Curve sua fronte e vamos conversar com Deus. Nosso grande Deus, amado Pai que estás no céu, é uma alegria poder receber do Senhor esse momento tão especial que é estudar a Tua Palavra. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada um de nós e neste momento as pessoas que estão nos ouvindo, nós queremos Te pedir, Pai, que o Teu Santo Espírito alcance a cada um deles. Ajuda-os, Pai, que através da Tua Palavra a sua fé seja aumentada e a sua esperança também, porque muito em breve o nosso querido Salvador Jesus estará voltando e nós queremos subir com Ele para viver a eternidade lá no céu, passarmos 1000 anos e depois passarmos a eternidade aqui na terra. Nos concede esta graça e nos dê essa esperança. É no nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Meu apelo para vocês também, nessa tarde, finzinho de tarde de sábado, continue estudando a Bíblia, pois Jesus mesmo disse, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Grande abraço, Deus abençoe e nos vemos em nossa próxima classe bíblica online. Até lá!